Que loucura foram essas semifinais. Ter virada do Flu fora de casa, Boca se classificando no Allianz, pênaltis, expulsão. Enfim, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa semana de Libertadores e da expectativa para a final do campeonato. Para começar, vamos falar um pouquinho do jogo entre Boca e Palmeiras. E, irmão, sinceramente, tem coisas que na Libertadores só o Boca Juniors consegue fazer. É algo surreal, né? É a chamada camisa pesada. E você querendo ou não, ela existe. E sobrou pro Fluminense enfrentar o Boca no Maracanã. O Boca que em grande memória do brasileiro, né? É aquele bicho papão, um time que é cheio de mística, um adversário que ninguém quer enfrentar. E que acabou passando pelo Palmeiras no Allianz Parque, mesmo não sendo a melhor equipe, não sendo um time melhor. Na verdade, o time do Boca não é melhor em nada do que o Palmeiras, né? E surpreendentemente o Boca, em sua campanha geral na Libertadores, tem 7 empates, sendo 5 deles 0-0. E empatou mais um jogo agora contra o Palmeiras em 1-1, e foi um jogo em que o Boca conseguiu resistir à pressão do Palmeiras, especialmente no segundo tempo, quando perdeu um jogador, e conseguiu fazer esse feito que poucas equipes conseguem, né? A equipe argentina está indo para sua 12ª final e vai enfrentar o Fluminense, que também é uma equipe muito forte, inclusive melhor que o Boca Juniors, né, na minha opinião. E o Palmeiras, apesar de também ser um time muito forte, não conseguiu vencer no momento crucial e falhou em definir. Teve chance de definir a partida, mas o Palmeiras só foi melhor em 45 dos 180 minutos no segundo tempo do Allianz. O Abel, que é o técnico do Palmeiras, fez algumas escolhas que talvez não tenha funcionado bem contra o Boca. O Boca administrou a pressão do Palmeiras de uma maneira que apenas eles sabem fazer, né? E eles controlaram o ritmo do jogo, chamaram faltas e conseguiram desestabilizar o Palmeiras. E no segundo tempo, com um jogador a menos, o Boca teve que se defender do jeito que pôde, mas resistiu e levou a partida para os pênaltis, onde o goleiro Romero brilhou muito, pegando a maioria dos pênaltis cobrados contra ele. O Boca, com toda a sua mística e camisa pesada e tudo mais, avança para a final, enquanto o Palmeiras vai ter que refletir um pouquinho sobre a temporada, né? Porque, já deixando a minha opinião aqui, eu acho que o Abel tem que se reinventar um pouco e repensar um pouquinho as suas escolhas, porque o Endrick é o melhor exemplo possível que eu possa dar, porque ele ficou maior parte dos 2 jogos no banco, cara. É inacreditável, um jogador do nível do Endrick não pode ficar no banco contra um Boca Juniors da vida precisando fazer gol, mas enfim, né, já foi. E agora vamos falar do Fluminense um pouco, né, cara, que jogão no Beira-Rio, irmão. Foram 2 jogos, na verdade, muito bons, de alto nível, históricos de fato, e o jogo no Maracanã já tinha sido muito bom, o jogo no Beira-Rio, esquece, teve requintes de um roteiro de cinema de verdade. É claro que acabou sendo um filme de terror pro torcedor do Inter, mas pro do Fluminense foi com certeza o contrário, completamente o contrário. Pra quem não tá envolvido emocionalmente no jogo, nem sendo torcedor do Fluminense ou do Inter, ou sendo rival, enfim, se divertiu muito com o jogo. Foi um jogo que teve muita chance de gol, que teve um alto nível tático também. Eu acho que no geral, inclusive, o Inter pode dizer que foi melhor na soma dos 2 jogos, mas dito isso, não adiantou de muita coisa, né, porque o Fluminense conseguiu primeiro empatar o jogo no Maracanã, mesmo estando com um a menos, tomando pressão, e no jogo do Beira-Rio virou quando se imaginava que o Inter pudesse fazer 2-0, com o Ener Valencia perdendo várias chances, uma atrás da outra, e acabou que dando o que deu, né, o Fluminense foi lá e virou o jogo. E agora falando da campanha, o Fluminense chega à final com números muito bons, com 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados e 11 gols sofridos, e em média 5 chutes para fazer um gol, que é muito interessante quando se fala de uma taxa de conversão, né. E nessa temporada o Diniz está mostrando uma grande solidez defensiva no time, né, tá tendo muita maturidade, digamos assim, defensiva, que já tinha sido mostrada na passagem pelo São Paulo, mas em alguns jogos ainda levava muitos gols, né? Porém, nesse ano parece que realmente encontrou o equilíbrio, né, entre ter um bom ataque e uma boa defesa. E por fim aqui eu quero só ser um pouquinho mais detalhista, né, falando do Fluminense e também do Inter, né? A gente sabe que são 2 roteiros fantásticos desses jogos e tudo mais, e que tem 2 olhares, o olhar do Inter e o olhar do Fluminense. O olhar do Fluminense é de convicção, de coragem, de entender o que quer e como quer chegar nesse objetivo, mantendo fidelidade aos seus princípios, ao seu estilo de jogo e tudo mais, sabendo que vai correr riscos e acabou correndo, né? O Fluminense correu, sofreu 2 gols e pagou o preço de viver essa situação. Tem uma leitura que talvez a gente possa avaliar como risco ou não, mas é uma leitura de algo que o Diniz já fez em outros times, como no São Paulo, por exemplo. No segundo tempo ele coloca o John Kennedy, fazendo uma leitura de escalação inicial sem ele e com o Alexander. Ele puxa o André para fazer esse papel da saída de bola, que ele já fez no São Paulo contra os jogadores e no Fluminense também. E no final das contas, essa leitura premiou o Fluminense com a virada e a classificação. O Flu correu riscos, errou e pagou o preço disso. E esse é o resumo dessa semifinal, né? Mas agora o Fluminense está na final da Libertadores, que infelizmente teve uma derrota traumática no passado, né, pra LDU. Nenhum torcedor do Fluminense vai esquecer isso. E nem os rivais também, né? Mas vamos ver o que o destino reserva pro Fluminense. Essa jornada já é digna de ser lembrado por muitos e muitos anos, porque nenhum jogo do Fluminense passa despercebido para seus torcedores e nem para quem acompanha futebol de fato. O Fluminense é um time muito bom, que joga um bom futebol e que merece estar onde tá nesse momento da temporada. Mas enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Vou deixar alguns vídeos sugeridos
pra você assistir aqui do lado. E se você gostar do meu conteúdo, por favor, se inscreva, e vai me ajudar muito. E vou ficando por aqui. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.